Graça e paz, meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor, que todos nós possamos estar aqui com o nosso coração aberto, livre, para ouvirmos a palavra de Deus e aquilo que ela tem a nos dizer no dia de hoje, especificamente. A gente poderia começar dizendo exatamente assim, deixe-me dizer que o mundo hoje ele vive em tempos de guerra. Concordam comigo? O mundo hoje vive em tempos de guerra. Há pelo menos duas grandes guerras no mundo atualmente que a gente tem conhecimento. A primeira delas é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que não acabou ainda, que ainda permanece, que ainda está aí no auge, né? Ela saiu um pouco do noticiário, mas ela existe ainda e está fazendo vítimas naquela região. E existe uma outra grande guerra que tomou, vamos dizer assim, o lugar, né, dessa primeira guerra que eu falei, que eu mencionei, que é a guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. E quando a gente fala em tempos de guerra, é claro que a gente lembra muito das chamadas tropas de elite, né, tropas de elite, ou seja, tropas do exército, desses exércitos que são especializadas de alguma forma nessa arte da guerra. Vou citar algumas delas aqui, pelo menos as 5 mais conhecidas, como por exemplo, essa chamada de Força Delta, né? Delta Force, Força Delta, que é americana, juntamente também com uma outra força que vem em segundo lugar nas avaliações do mundo inteiro, os chamados SEAL, né? Que são soldados especializados, pelo menos em 3 dimensões, mar, ar e terra. A abreviatura em inglês é justamente disso aqui, significa mar, terra e guerra, ou seja, soldados que são máquinas de guerra, vamos dizer assim, né? Existe também um terceiro lugar, a chamada SAS, que é o Serviço Aéreo Especial, que é do Reino Unido, da Inglaterra, também uma tropa de elite muito famosa, muito conhecida no mundo inteiro. Existe também os russos, que tem aqui, os irmãos vão me perdoar, né? Eu vou abrasileirar a pronúncia aqui, porque russo é meio complicado você saber qual é a pronúncia mais exata, mas aqui tem Spetsnaz. Os Spetsnaz são da Rússia, são especializados em combates furtivos, né, por assim dizer. E existe também, no exército israelense, não podia faltar, aqui também a pronúncia é complicada, viu? Aqui é meio que hebraico, alguma coisa assim, Sayeret Matkal, né? São a tropa de elite dos israelenses. O treinamento desses homens, meus amados irmãos, são qualquer coisa meio que super-humanos, né? Esse pessoal são fora de série, são além da nossa imaginação em termos de treinamento. Por exemplo, ninguém participa de nenhuma dessas forças de guerra, dessas tropas de elite, se não tiver pelo menos 8 a 12 anos de já ser militar. Então você não vai da área civil para a área dessas tropas de elite de forma alguma, de maneira nenhuma. Esse pessoal passa em média 1 mês dentro do mato sem recursos nenhum, sem condições nenhuma de sobrevivência, sozinhos. Esse pessoal, por exemplo, eles praticam marchas que vão até 64 quilômetros. Você já imaginou você andar 64 quilômetros nas regiões mais inóspitas possíveis e sobreviver esse período? Esse pessoal, por exemplo, eles entendem de habilidade técnica de montar e desmontar bombas, armas e etc, etc. Esse pessoal é perito em tiro de precisão cirúrgica. Não é só tiro, não é tiro de precisão cirúrgica. Ou seja, conseguem acertar alvos a uma distância inimaginável. Esse pessoal eles conseguem fazer, aqui é fácil, eu acho que os irmãos também conseguem fazer isso aqui, tá? Eles conseguem fazer 50 flexões em 2 minutos.
Vamos tentar? 50 flexões em 2 minutos, né? Acho que hoje, se eu fizer uma ou duas, eu já estarei satisfeito demais com a minha resistência física. E esse pessoal tem uma altíssima capacidade mental de resiliência. E olha só o que eu vou lhe dizer, 90% das pessoas que se matriculam para passarem nesses cursos e se tornarem um desses soldados dessas tropas de elite, desistem. 90% desiste. 90%. Davi, lembre de Davi? Davi talvez seja o guerreiro mais conhecido de todo Israel. Concordam comigo? Evidentemente que a gente tem Sansão, que era um guerreiro extraordinário, mas alguém muito mais limitado do que o nosso querido Davi. Davi também, apesar de ser ele um grande guerreiro, ele também tinha a sua tropa de elite. Ele também tinha os seus soldados especiais. Ele era um rei que tinha homens que foram forjados no dia a dia, que conheciam as dificuldades, os problemas da existência humana e que se tornaram seus companheiros de infortúnio, mas também se tornaram os seus principais soldados do seu exército. Davi, na verdade, ele quando começa a fugir de Saul, ele vai para uma caverna chamada caverna de quê mesmo? Quem é que lembra aqui? De Adulão, né? Que é um nome meio esquisito, meio complicado. E em 1 Samuel capítulo 22, abra sua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, a gente vê como foi que Davi juntou esse exército, que em princípio eram de 400 homens, depois passaram para 600, sendo que dentre esses existia uma tropa pequena de cerca de 37 homens, que eram justamente esse grupo de elite. O texto diz em 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, assim: ajuntaram-se a ele quem? Davi, todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou chefe deles, e com ele uns 400 homens se juntaram naquela hora. Entendeu? Enquanto Davi estava fugindo e amargurado dentro da caverna de Adulão, o pessoal foi começando a chegar, se juntar a ele, e formaram esse exército de 400 homens, de onde saem esses 37 que são a sua tropa de elite. Engraçado que no final da história de Davi, existe um capítulo inteiro em homenagem a esses homens, a essa tropa de elite. Esse capítulo é o capítulo exatamente 37, aliás, 2 Samuel capítulo 23, fala justamente desses homens fantásticos, maravilhosos, esses homens que formavam essa tropa especialista e especialíssima para o Davi. Quero convidar você a ler comigo, portanto, agora, exatamente o texto de 2 Samuel, capítulo 23, a partir do verso de número 8. Veja bem, esse capítulo ele tem uma estrutura muito simples. Esse capítulo ele tem duas partes. A primeira parte é intitulada As Últimas Palavras de Davi, e vai do versículo 1 até o versículo número 7. E é um poema belíssimo, lindo, maravilhoso. E a partir do versículo 8, aí sim, a Bíblia vai nomear individualmente a tropa de elite de Davi. É como se esse capítulo, o final desse capítulo fosse uma homenagem a esses homens e aos que eles fizeram. Vou mostrar aos irmãos agora porque que eu estou querendo chegar até aqui com vocês. Vejam bem os feitos destes homens. São estes os nomes dos valentes de Davi. Ou seja, estes homens eram chamados de valentes de Davi. Josebe Basebete, aqui tem uns nomezinhos complicados. Filho de Taquemoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Vocês ouviram direitinho? Esse camarada chamado Josebe
brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha, quando os filhos de Israel já se haviam retirado. E ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão grudada na espada. Ouviram direitinho? Vocês estão entendendo por que esses homens são a tropa de elite de Davi? Então, esse aqui agora ficou sozinho, o próprio exército já havia se retirado, ele ficou sozinho na luta contra os filisteus, e ele lutou tanto que a espada ficou grudada na sua mão. E ele venceu esse povo todinho aí, tá? Depois dele vinha Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugiu dos filisteus. Sama pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento através dele. Pule comigo agora para o versículo 18. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Jeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joaida, era um homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe. Heróis aqui são gigantes, tá? Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, um homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com o cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. E assim vai sucessivamente com mais nomes aí, e ele vai dizendo quais foram os feitos que cada um desses homens fizeram naquele instante ali. Está entendendo por que essa tropa era uma tropa de elite? Eram homens que tinham se acostumado a transformar missão em adoração? Não, ainda não. Os que foram capazes de transformar missão em adoração são aqueles que eu vou citar daqui a pouco. Mas aqueles homens, eles tinham conseguido transformar o extraordinário em algo comum. Não é verdade? Ou seja, não é algo extraordinário um sujeito sozinho vencer 300. É complicado você imaginar uma possibilidade de algo acontecer assim, dessa natureza, conforme eu estou colocando aqui para os irmãos. No entanto, a minha preocupação hoje não é falar desses heróis de guerra, desses homens que conseguiram, vamos dizer assim, esses feitos extraordinários, ou transformar aquilo que é extraordinário em algo comum. Eu quero me preocupar hoje pela manhã com as pessoas que transformam o comum em algo extraordinário. Isso que eu quero fazer. Aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia novamente nesse mesmo texto de 2 Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler os versículos que eu pulei, porque eu pulei propositadamente, tá? Versículo 13 até o versículo 17 nos diz assim, preste bem atenção. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi suspirou e disse, quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. E ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa.
Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando a sua vida em risco? De jeito nenhum. E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Amém? Amém. Ore comigo. Pai bendito, Deus de amor, nós estamos buscando a Tua presença mais uma vez. Queremos agradecer Tua graça, a saúde, a paz, a tranquilidade que Tu nos deste para estarmos aqui nessa manhã, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Que a Tua palavra ela possa ser entendida principalmente como Tua palavra e não minha palavra. Que a Tua palavra ela possa ser acolhida dentro dos nossos corações como sendo a Tua palavra para nosso momento de vida hoje, nossa história de vida hoje, Pai. Que o Teu Divino Espírito Santo, portanto, ele possa ser o verdadeiro ensinador, aquele que vai ministrar nessa manhã. E muito obrigado mais uma vez pela honra de ministrar a Tua palavra aqui na Tua casa, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Qual é a ideia que nós temos aqui hoje para trabalhar com os irmãos? É o seguinte, a partir da história desses 3 homens que simplesmente não mataram ninguém, não feriram ninguém, mas que foram capazes de ter uma ação extraordinária, a gente entender como é que nós podemos transformar missão em adoração. Missão em adoração. Primeiro a gente precisa entender que aqueles homens, eles assumiram a missão, eles se arriscaram nessa missão e eles transformaram essa missão no mais puro ato de adoração que nós podemos imaginar. Portanto, nossa perspectiva hoje é a gente aprender como fazer de uma ação comum uma missão e aprender como fazer de uma missão um ato de adoração. Deu para entender? Ou está muito esquisito isso aqui que eu estou querendo dizer para os irmãos? Eu estou querendo com os irmãos chegar à seguinte conclusão. É possível a gente fazer de uma ação comum uma missão. E é possível a gente fazer de uma missão um ato de adoração. Se a gente conseguir isso, a gente vai entender aquilo que eu estou chamando de anatomia de uma missão. Anatomia de uma missão. E o que eu quero colocar em primeiro lugar para os irmãos como perspectiva para a gente hoje pela manhã é a seguinte. Primeira coisa que nós precisamos entender dessa história toda é que uma missão, ela começa com a sensibilidade, a necessidade do outro. Uma missão. Se nós queremos transformar alguma coisa comum numa missão, nós precisamos ser sensíveis à necessidade do outro. Veja bem, o texto que nós acabamos de ler, capítulo 23, versículo 8, ele classifica esses homens de Davi como sendo os valentes de Davi. E é muito interessante a gente entender que essa palavra que se chama de valente de Davi, com esses atos heróicos todos que nós acabamos de ler, e etc, etc e tal, essa tropa de elite, esses guerreiros fantásticos, esses homens de grande poder, eles eram chamados assim, dessa forma, desse jeito, pela extrema lealdade que eles tinham com o seu líder, com Davi. Mas não só isso, eles tinham uma força física e uma habilidade marcial extraordinária. Eles eram especialistas em combate. Eles tinham resiliência, pensamento arguto, força mental e foco. Esses indivíduos tinham autoridade dada pelo próprio grupo. Eles lideravam, eles tinham autonomia. Mas esses indivíduos, apesar de serem indivíduos que tinham no seu currículo essas centenas de mortos, apesar de tudo isso, esses indivíduos não perderam uma coisa essencial: a sua sensibilidade. Entendeu o que eu estou querendo lhe dizer? Porque nós só conseguiremos transformar ações comuns em missão se nós não perdermos a nossa sensibilidade. Mas sensibilidade é o quê? A necessidade do outro.
Vejam bem o que é que o texto diz aqui, que Davi fez o quê? Davi, qual é a palavra-chave? Davi, escondido na caverna de Adulão, sendo visitado pelos 3 chefes que estavam ali. Davi fez o quê? É porque eu disse assim, olha só, a Bíblia não pode ser lida de carreirinha, a gente tem que ler prestando atenção. Antes dele falar da necessidade dele, que era da água do poço que estava em Belém, o texto diz que Davi suspirou. 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 Suspire comigo aqui. Vá. O que é suspirar? Suspirou e disse: ah, como eu gostaria, quem me dera beber da água do poço que está no portão de Jerusalém. Aqueles homens foram capazes de perceber, entender o suspiro de Davi. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Ou seja, eram pessoas que não tinham perdido a sua sensibilidade à necessidade do outro. Aqueles 3 valentes transformaram aquele suspiro de Davi na missão da sua vida. Na missão da sua vida. Veja bem que o primeiro que eu citei aqui, Josebe, ele é recordado porque ele brandiu a sua lança e matou 800 homens. Mas esses 3, eles não entraram para a história porque mataram 1000 homens, porque mataram 1.500 homens, porque mataram 2.000 homens. Não. Esses 3, eles entram para a história porque eles foram capazes de ser sensíveis à necessidade dos outros. Ou especificamente da necessidade de Davi aqui nesse instante. Eles não eram simplesmente brutamontes insensíveis, mas eram pessoas capazes de entender que os outros têm necessidades que nós precisamos, de alguma forma, atendê-las de alguma maneira. Ou seja, a minha pergunta é aqui, será que nós conseguimos ouvir os diversos quem me dera? Ou os nossos ouvidos estão tapados aos suspiros e às necessidades dos outros? Talvez existam pessoas hoje ao nosso redor dizendo assim, quem me dera fulano ligasse para mim. Talvez tenha alguém na sua família dizendo isso. Quem me dera que fulano ligasse para mim. Talvez tenha gente ao seu lado que você não percebeu, que está dizendo assim, quem me dera que eu pudesse ser ajudado por fulano, por Beltrano, por Cicrano. Quem me dera que alguém conversasse comigo. E a gente não está ouvindo. E a gente não está nem percebendo. E a gente não está nem aí para as necessidades daqueles que estão próximos da gente. Se nós não conseguirmos manter a nossa sensibilidade e sermos capazes de ouvir os suspiros daqueles que estão ao nosso redor, nós jamais conseguiremos transformar ações comuns em missão na nossa vida. Nenhuma missão começa sem sensibilidade à necessidade do outro. Nenhuma missão começa sem sensibilidade às necessidades do outro. Sem sensibilidade, nós seremos simplesmente religiosos que vão passar de largo pela estrada onde está o indivíduo estendido e a gente não vai parar para ajudá-lo. Muito pelo contrário. Talvez a gente mude de lado, vá para o outro lado, em vez de parar e atender a necessidade, como fez aquele samaritano que Jesus falou para a gente.
Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Então, a primeira coisa que nós temos que entender, se nós queremos ser missionários, se nós queremos ser pessoas que têm uma missão, missionário é quem tem uma missão. Se nós queremos ser missionários, se nós queremos definir uma missão para a nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que entender é assim: eu preciso não perder a minha sensibilidade e ser capaz de ouvir os suspiros daqueles que estão ao meu redor, cheios de necessidade, e eu não estou fazendo nada a respeito disso. Segunda coisa, segunda lição que a gente aprende com esse texto aqui é a seguinte: se a missão começa com a minha sensibilidade, ela prossegue com a decisão de abandonarmos as nossas fortalezas. Prestou atenção nisso? Prestou atenção nisso? O texto bíblico vai dizer assim: nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi suspirou e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto do portão em Belém. Foi assim que aconteceu o texto. Mas o texto diz que aqueles 3 valentes, no momento em que ouviram o suspiro de Davi, eles não disseram nada para Davi. Eles não falaram nada para Davi. Eles simplesmente se reuniram, combinaram e disseram assim: vamos buscar água para ele. Vamos buscar água para ele. Davi estava onde? O que é que o texto diz aqui? Davi estava na sua fortaleza. O texto usado é exatamente esse, fortaleza. Fortaleza no contexto aqui significa espaço seguro. Davi estava no espaço seguro, ele tinha domínio daquele espaço, ele tinha controle das suas ações. Ele sabia exatamente quais eram as alternativas que ele possuía. A caverna de Adulão não era só uma caverna, era uma série de cavernas que se ramificavam. Logo, se ele fosse cercado, ele podia fugir para diversos lugares diferentes, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E ali ele estava absolutamente seguro, o espaço era seguro. Havia segurança, proteção, tranquilidade para ele, ele estava na sua fortaleza. Mas aqueles homens, se quisessem atender o suspiro de Davi e a sua necessidade, eles precisavam fazer o quê? Abandonar a fortaleza. Vocês sabem a quantos quilômetros ficavam a caverna de Adulão desse poço perto do portão de Jerusalém, de Belém? 20 quilômetros. 20 quilômetros de uma colina que era uma subida. Mas você sabe o que é que o texto diz aqui também? Que eles tiveram que passar pelo Vale dos Refaíns. Você sabe o que é o Vale dos Refaíns? É um vale, traduzindo a palavra Refaíns. Refaíns significa gigante. Ou seja, eles não só tiveram que subir uma colina 20 quilômetros, mas tiveram que passar por um vale de gigantes. Lembra de Golias? Era a terra de Golias, terra dos Refaíns. E outra coisa, esses homens também tiveram que fazer uma outra incursão. Qual foi a outra incursão? O texto diz que o poço que Davi se referia, ele estava junto do portão de Belém, não foi assim? Agora me diga uma coisa, o portão de uma cidade é bem guardado ou é mal guardado pelo exército dessa cidade? Você está tendo uma ideia aqui do quanto, na verdade, a gente pode dizer assim, a tarefa era simples, mas a missão era complexa, difícil e complicada? Exigiu o que deles? 20 quilômetros de caminhada, 20 a 25 quilômetros de caminhada numa subida, passar pelo Vale dos Gigantes sem ser visto, e chegaram no poço que devia ter guarda, com certeza, dos filisteus, pegar a água, voltar dali sem ninguém ser visto, sem ninguém ser morto. Tinha que ser uma tropa de elite ou não tinha? Agora, uma tropa de elite muito bem preparada, que não tinha perdido a sua sensibilidade
a necessidade dos outros naquele instante ali. Aqueles 3 homens, portanto, se quisessem cumprir a sua missão, precisavam deixar o conforto da fortaleza. Concorda comigo? Sim ou não? Neste caso, a gente tem que se perguntar assim, ou eu fico me perguntando quando leio isso aqui, até que ponto nós estamos dispostos a deixar o conforto das nossas fortalezas? O mundo é um lugar seguro ou inseguro? Muito inseguro, não é? Como o mundo é um lugar muito inseguro, nós criamos nossas fortalezas. A família é uma nossa fortaleza ou não é? Nossas casas são nossas fortalezas ou não são? As instituições que nós participamos são nossas fortalezas ou não são? No entanto, Jesus Cristo diz assim, quando Jesus Cristo vai nos dar uma missão, ele diz assim, ide por todo o mundo e pregai a toda a... Logo, Jesus Cristo não disse assim, fique dentro de casa e pregue a todo mundo. Teria condições dele dizer isso? Logo, Jesus Cristo não poderia dizer assim, fique dentro da sua igreja e pregue a todo mundo. Poderia? Logo, Jesus Cristo não pode dizer assim, fique dentro da instituição que você pertence e cumpra a sua missão. A missão não foi feita para ser cumprida dentro de instituições nenhuma sequer, mas para ser cumprida no mundo. Se aqueles 3 homens queriam cumprir a missão, eles precisavam abandonar a fortaleza onde eles se sentiam seguros ali naquele instante. Mas veja só, Jesus Cristo também diz assim, no mundo tereis o quê? Eu venci. Mas Jesus Cristo também diz assim, o mundo jaz no... Mas é para dentro desse mundo que a gente tem que ir. Nós não fomos feitos para vivermos dentro das fortalezas, dos lugares onde nós nos sentimos seguros. Nós precisamos sim, se queremos cumprir a missão, ir para o meio do mundo, estar no meio do mundo. É ali que a gente vai, na verdade, cumprir a missão e satisfazer as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Mas Jesus Cristo também disse outra coisa, ele disse assim, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Por isso existe todo esse desconforto da gente em estar no meio do mundo, com certeza absoluta. Portanto, meus queridos irmãos, nós necessitamos de coragem para sairmos de nossas fortalezas e irmos buscar a água que o nosso próximo necessita para que ele possa sobreviver. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Se nós queremos resgatar vidas, nós precisamos resgatar vidas dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola, no meio daqueles que nós consideramos amigos. Nós precisamos ir buscar essas vidas lá onde elas estão, no meio do mundo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu preparava essa mensagem aqui, eu fiquei me perguntando assim, imagine só que coisa estranha, complicada e difícil. É você simplesmente olhar para o seu marido e dizer assim, quando eu morrer eu vou para o céu, ele quando morrer vai para o inferno. Mas ele é meu marido, eu sou a esposa dele.
A coisa mais estranha do mundo é a gente pensar assim, eu quando morrer eu vou para o céu, mas meu filho vai para o inferno. Você está entendendo do que eu estou falando? Você está entendendo o que é complicado a gente levar as coisas a sério, a gente levar as coisas ao pé da letra? Porque é isso que vai acontecer, minha gente. Se nós não formos missionários, pessoas sensíveis às necessidades espirituais dos outros, se nós não deixarmos as nossas fortalezas de lado e formos para dentro do mundo, é exatamente isso que vai acontecer. Porque simplesmente eu estou dentro de casa, mas eu não abro a boca para falar do Evangelho a quem eu amo. A quem eu amo. Portanto, meus queridos, na anatomia da missão, a missão começa com a minha sensibilidade à necessidade do outro. Se eu não perceber que o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu tio, o meu vizinho, meu filho, a quem eu amo, se eu não tiver sensibilidade de entender, se ele não aceitar o Evangelho, ele vai para o inferno. Se eu não tiver essa sensibilidade de entender que isso é coisa séria, isso vai acontecer. Se eu não tiver essa sensibilidade, eu não vou fazer nada, eu não vou cruzar os meus braços, eu vou deixar do jeito que está e acabou-se. Se eu não tiver a coragem de abandonar o meu conforto, a minha segurança, eu não prego o Evangelho na minha escola porque o pessoal vai ficar com raiva de mim. Eu não prego o Evangelho no meu trabalho porque o pessoal vai ficar aborrecido comigo. Se eu não tiver a coragem de deixar esse lugar de conforto, lugar de acomodação, lugar de segurança de lado e começar a pensar seriamente na vida, no destino eterno das pessoas, se eu não tiver essa coragem de abandonar esse local de conforto, de acomodação, eu não vou cumprir a minha missão. A missão que Jesus me deu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Veja bem, foi a algumas criaturas que ele disse? A todas criaturas. Terceiro lugar. Em primeiro lugar, a missão começa com a minha sensibilidade e necessidade do outro. Em segundo lugar, a missão exige que eu abandone a minha fortaleza, meu local de conforto, e parta em busca daquilo que é necessário. Mas em terceiro lugar, a missão só termina quando se transforma num ato de adoração. A missão só termina quando ela se transforma num ato de adoração. O texto diz assim que eles tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. E ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor. Você já entendeu que havia um personagem bíblico marcado por atitudes surpreendentes? Já percebeu isso? Davi, talvez seja por isso que eu admiro tanto ele. Davi é o camarada que ele é marcado por atitudes absolutamente surpreendentes. Às vezes coisas boas, às vezes coisas erradas. Mas eu vou citar pelo menos 3 aqui que são bem surpreendentes. Davi, quando está fugindo de Saul, ele vai pedir asilo, abrigar-se e esconder-se aonde? Na terra dos filisteus, especificamente em Gate, onde tinha nascido Golias, que ele tinha morto. É surpreendente ou não é surpreendente um negócio desse? É paradoxal. Totalmente paradoxal. Totalmente inesperado como a atitude dele. Negócio de doido, de louco. E tanto é negócio de doido e de louco que ele, com medo de que pegassem ele e o matassem, ele vai se fingir de doido. Ele começa a babar, ele começa a arranhar as portas com os dedos lá, etc. Aí o pessoal diz assim, esse cara é doido, mano. Esse cara já foi um cara que era um guerreiro, mas um maluco agora qualquer, se babando aí, esse cara é maluco. Vai ficar com esse cara por aqui?
e depois ele vai se embora, foge, mas ele passa um tempo ali escondido. Sabe outro momento em que Davi é extremamente contraditório e surpreendente? Quando o filho dele com Betseba morre. O menino estava doente, Davi estava com roupa de saco, sentado no chão, jogando poeira em cima de si, em jejum. O menino morreu. Ninguém nem queria dizer para Davi que o menino morreu, com medo da reação dele. Quando ele observa, ele diz assim, olha, vocês estão querendo me dizer não, acho que o menino morreu, não foi? Aí disseram, foi, morreu. Davi se levanta, entra no palácio, toma um banho, pede comida, vai comer. A pessoa diz, oxe, que maluquice é essa? Quando o menino estava vivo, ele estava naquela situação deprimente. O menino morreu, em vez de ficar na situação mais deprimente ainda, ao contrário, ele é como se dissesse, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E aí quando o pessoal vai questioná-lo, o que é que ele diz? Ele diz, olha, enquanto o menino estava vivo, eu estava orando, pedindo a Deus que o salvasse. Mas agora que ele morreu, eu vou a ele, mas ele não vem mais a mim. Então não adianta, de jeito nenhum, eu vou ficar assim. Davi é tão surpreendente que por 2 vezes ele poupa a vida de Saul. Saul doido para matá-lo. Saul perseguindo ele do jeito que estava perseguindo. Saul entra numa caverna para fazer uma necessidade fisiológica. Davi está dentro da caverna, junto com os seus soldados. E Saul está naquela condição extremamente fragilizada de um ser humano fazendo suas necessidades fisiológicas. E Davi com espada, com tudo. E aí os homens de Davi dizem assim para ele, rapaz, Deus deu de presente a vida de Saul nas tuas mãos, vai lá e mata esse sujeito que está te perseguindo. Davi disse, não, não. De jeito nenhum. Jamais tocarei no ungido do Senhor. Ele é ungido do Senhor. Não tem esse negócio de que Deus colocou ele na minha mão aqui, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Por 2 vezes isso acontece. E Davi corta parte do manto de Saul e depois diz para ele assim, olha, tá vendo? Eu cheguei a cortar teu manto, podia ter te matado, mas não fiz porque eu não quero o seu mal. Nunca quis. Davi é um sujeito, portanto, surpreendente. E aqui não podia ser diferente. Os 3 valentes de Davi subiram uma colina, 20 quilômetros, passaram pelo meio dos gigantes, se arriscaram pertinho do poço, onde tinha uma guarda redobrada para ninguém entrar naquele portão, pegam a água, faz esse caminho de volta, tem toda uma estratégia, tem uma logística, voltam com aquele cântaro cheio daquela água e pensando assim, quando Davi vê que a gente conseguiu a água, rapaz, ele vai vibrar demais. Ele vai beber aquela água como quem bebe o champanhe mais caro do mundo. Uma degustação de uísque aí lá em Londres, né? 3 milhões de reais, né? Coisas que a gente não imagina, né, gente? Vamos fazer um parênteses aqui, né? Nós pobres, coitados. Nós pobreza aqui, a gente imaginava que existia uma degustação de uísque de 3 milhões de reais no mundo? Pense no uísquezinho caro da peste. Você que é conhecedor de uísque, né, Rei? Você sabia que... Estou dizendo que você é bebedor de uísque. Estou dizendo que, na verdade, você é conhecedor de uísque, né? Eita! Aí aqueles 3 valentes poderiam pensar exatamente isso. Davi vai vibrar, porque essa água daí é preciosíssima, é fantástica. É a água que talvez ele tenha se acostumado a beber na sua infância. Por isso ele gostava daquela água, daquele poço lá.
Então Davi vai vibrar com isso. E quem sabe talvez até nós três sejamos promovidos, reconhecidos publicamente. Temos uma promoção aqui dentro das tropas de elite. Aí Davi diz o quê? Jamais eu beberei desta água. Decepção. Jamais eu beberei dessa água. Ele diz assim, longe de mim, não é perto não. Longe de mim, longe da minha cabeça, eu pensar na possibilidade de tomar essa água de jeito nenhum. Essa água não é para mim, ela é para Deus. E derrama água como libação. Eu fico imaginando a cara dos caras que foram buscar a água. Decepção. Eu fico imaginando se fosse eu. Quer dizer, rapaz, eu andei 20 quilômetros para ir, 20 quilômetros para voltar. Me arrisquei. Foi difícil, foi complicado. E o cara vai derramar água no chão. Vai jogar água no lixo. Eu não acredito nisso. Mas Davi surpreende, derrama água no chão e diz assim, eu não estou louco não. É porque essa água ela é tão preciosa. Essa água não é água, essa água é o sangue de vocês que arriscaram a vida. Logo, ela só pode ser dada como se fosse um presente para Deus, uma libação para Deus. Existia, minha gente, 3 tipos de ofertas que se podia fazer. Uma oferta era aquela oferta da chamada expiação, que era matava-se um animal e se entregava o sangue desse animal no altar do Senhor. Isso se chama de expiação. É uma substituição. Existia uma oferta chamada de oferta de manjares, que era uma oferta de provisão. Era feita com frutas, colheita em geral. É aquela oferta lá de Caim e Abel, Abel e Caim, certo? E existia um terceiro tipo de oferta, chamada oferta de libação. A oferta de libação era a oferta da totalidade da vida. Entendeu? Ou seja, era uma oferta mais preciosa, porque ela se referia à totalidade da vida. E é exatamente isso que Davi faz. Ele entrega aquela água como uma oferta de libação naquele instante. Libação é como se fosse essa imagem aqui, minha gente. Ok? Ou seja, o que Davi está dizendo é assim, você está se entregando totalmente, você está se derramando perante o Senhor. Tem uma música que a gente canta que diz assim, me derramar, né? Quem lembra dela? Me derramar, dizer que te amo. Significa assim, é a oferta da vida inteira que eu quero dar nesse instante, nesse momento, aqui, nessa hora. Paulo sabia disso. Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 17, ele diz, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês. Paulo estava no final da sua vida. Ele sabia que estava prestes a morrer. Que a sua vida seria entregue totalmente como libação, como está sendo derramada perante o Senhor naquela hora, naquele instante. Meus queridos irmãos e amigos, vejam bem, existe uma diferença entre... Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Existe uma diferença entre tarefa e missão. Missão e tarefa. Entre a execução de tarefas e missão de vida. Na execução de tarefas, o foco é o que precisa ser
feito. Na missão de vida, o propósito de por que nós fazemos. Pergunto eu, respondo vocês. Quando eu venho para a igreja, eu estou cumprindo uma tarefa ou eu estou realizando parte da missão da minha vida? Na execução de tarefas, a origem é uma ordem direta e audível. Alguém me dá uma ordem e eu cumpro. Eu posso chegar aqui e dizer assim: ô rei, hoje você vai tocar a bateria. E aliás, quero dar parabéns ao grupo que hoje está se virando nos 30. Rei tocando bateria, Gesto tocando baixo e teclado ao mesmo tempo. Tá, não é? Tá uma coisa extraordinária hoje, maravilhoso. Na missão de vida, a sensibilidade é um suspiro, é uma necessidade, é a origem de tudo. Quando é simplesmente uma tarefa, ela é realizada na segurança da fortaleza. O ambiente é a segurança da fortaleza. Quando é missão de vida, exige risco no território inimigo. Quando é simplesmente tarefa, o destino termina na entrega do resultado. Quando é missão de vida, termina como um ato de adoração ao Senhor. Você percebe a diferença? O que nós estamos fazendo aqui? De que maneira nós estamos agindo? Estamos simplesmente executando tarefas no conforto da nossa fortaleza chamada igreja? Ou estamos tentando viver a missão de nossa vida? Vê bem, aqui você tem uma ação comum. Ela pode se transformar em missão. Ela pode se transformar em adoração. Quando simplesmente é uma ação comum, a base de tudo simplesmente seria buscar água, trabalhar, estudar, cuidar da casa, sem propósito, é apenas desgaste. Isso aqui é ação comum. Se é missão, a ação é levada pela sensibilidade, ouvir o suspiro e pela coragem, abandonar a fortaleza. Se é adoração, o centro vital será a missão é levada pela libação, quando o fruto do trabalho deixa de ser para consumo próprio e é oferecido ao Senhor. Foi exatamente isso que Davi fez. Entende o que eu estou lhe dizendo nessa hora? O que é que nós estamos fazendo de nossas vidas? Como é que nós estamos conduzindo as nossas vidas? Simplesmente como uma execução de tarefas ou como uma missão do Senhor para cada um de nós? Veja bem, o que é que nós podemos dizer para você nessa conclusão? Primeiro, afine o seu radar militar, a sua sensibilidade. Pare de focar apenas no ruído de suas tarefas. Quem está suspirando por socorro silencioso ao seu redor? Você não está entendendo o que é afinar o seu radar militar? Que é afiar a sua sensibilidade? Quem é que está suspirando ao seu redor e você não está nem aí? Você não está vendo? E você não está entendendo nada? Segundo, identifique a sua caverna e saia dela com coragem. Qual é a fortaleza de conforto que está impedindo você de resgatar vidas no mundo externo? É a família? É o trabalho? São as paredes da igreja? Qual é a desculpa que nós estamos dando para não pregar o evangelho? É que temos que cuidar da nossa família? É porque não temos tempo, porque trabalhamos demais? Qual é a desculpa?
É uma desculpa religiosa, não, porque eu já venho aqui todo domingo, me sento aqui nessa igreja e eu faço o que tem que ser feito e pronto, e acabou-se. Então, não posso sair das quatro paredes dessa igreja, não pode ter outra coisa na minha vida a não ser dedicar 2 horas no domingo pela manhã. Por último, derrame o mérito, a adoração. Quando concluir uma grande ação, não consuma a glória. A glória não é sua. Transforme o reconhecimento em libação e devolva-o verticalmente a Deus. Aí sim, nós estamos transformando ação em missão. E missão em adoração em nossas vidas. Faça do comum o extraordinário. O que é que nós estamos tentando viver esse ano? Como é que é o nosso tema desse ano? Vivendo a missão. Qual é o nosso lema? Seja em palavra, seja em ação, cumpra a missão. Vamos dizer isso mais uma vez? Seja em palavra, seja em ação, cumpra a missão. E o nosso texto bíblico diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Amém. E que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.